Boa tarde a todos, mais uma vez aqui reunidos, né, para o curso de iniciação para a outorga à distância. Hoje, na quarta aula, nós estudaremos dois temas muito importantes da doutrina de Meixo Sama, de difícil, às vezes, compreensão para algumas pessoas. E eu realmente vou tentar ajudá-los a entender, né, se ficar alguma dúvida, mais uma vez reforço. Podem enviar suas questões, suas perguntas. Os inscritos, eles têm um e-mail por onde eles se comunicam, né, para enviar as dúvidas. Outras pessoas, caso alguém assista e tenha também algum desejo de fazer uma pergunta, alguma coisa, pode também enviar, tanto para o e-mail do templo, quanto para o WhatsApp. Se já está recebendo as notificações por WhatsApp, pode usar esse canal também. Então, hoje, nós vamos estudar dois assuntos interessantíssimos, trazem muitos esclarecimentos sobre a nossa existência, sobre as questões que envolvem a nossa vida material, né? Bom, primeiro delas é a constituição do reino espiritual e como isso afeta na nossa vida. Então, eu vou ler um ensinamento publicado no Evangelho do Céu, volume 1, Iniciação. Mais uma vez repito, é interessantíssimo todos se empenharem para ler totalmente todos os ensinamentos. Muita gente tem o costume, a gente aprende logo que entra, né? Quando tem algum problema, alguma dúvida, abrir um ensinamento, fazer uma oração primeiro para Meixo Sama, aí abrir o livro e na página normalmente vem a orientação, né? Isso é um costume maravilhoso, mesmo igual aqui no culto nós fazemos, todo dia abrimos o ensinamento e lemos, né? Mas é importantíssimo para quem está estudando, para quem está iniciando conhecimento e mesmo depois de anos outorgados, é importantíssimo pegar de vez em quando o livro e ler inteiro, do começo ao fim. Apesar de não ter uma sequência, não é uma história que tem começo, meio e fim, né? Uma ficção, você pegando o livro do começo ao fim, você pega todos os temas abordados nele, né? Quando a gente abre assim no meio, parece que o livro está viciado às vezes, bem na nossa dificuldade, né? Abre sem lá, não se precipite, não se precipite. E a gente acaba não lendo os outros, entendeu? Então, por favor, é importante ter todos os livros, é importante ler, estudar todos os livros, é muito importante o cuidado com todos os livros, são livros sagrados. Também gostaria de frisar que nós temos no canal do YouTube uma sequência de aulas chamada Curso A Arte do Jorei. O reverendo Nakahashi, logo após a publicação do livro A Arte do Jorei, ele fez esse curso. São quase 30 aulas, elas cada aula, às vezes, dependendo do tamanho, da duração, elas estão divididas em parte 1, parte 2, parte 3. Nós já estamos na 6ª aula e é importante vocês assistirem, acompanharem as explicações do reverendo Nakahashi sobre o Jorei. Quem está começando a entender, né, o processo da ciência divina, ali tornar-se um PhD no assunto, tá bom? Também existem várias playlists, existe uma playlist só sobre o Jorei, existem playlists sobre espiritualidade, sobre oração, realmente é um material riquíssimo que está na internet. Nós somos abençoados há poucos anos, né? 3 anos antes do falecimento do reverendo, ele teve essa inspiração de iniciar essas aulas maravilhosas e isso nos mantém, né? Às vezes, da mesma forma como a gente reza para Meixo Sama e às vezes abre o ensinamento, quando a gente está bem assim confuso, bem perdido, se a gente pedir para Meixo Sama e ligar o YouTube, olha, comigo é sempre. Eu abro justamente na aula que é para aquele assunto, que é para aquela questão. Me ajuda muito mesmo. Então, eu indico a todos acompanharem essas publicações no YouTube, tá bom? Então, vamos lá. Camadas do Reino Espiritual, página 160.
O reino espiritual se divide em 3 camadas: céu, purgatório e inferno. Cada um desses níveis, por sua vez, se subdivide em 60 graus, perfazendo um total de 180 camadas, as quais chamei de reino espiritual. Essas etapas distintas estão estritamente relacionadas ao destino do ser humano. Para ficar ainda mais clara a ideia do que seja o mundo espiritual, é preciso que o homem compreenda, em primeiro lugar, que veio à Terra por ordem de Deus. Só assim poderá agir corretamente e alcançar a tranquilidade sem correr o risco de levar uma existência vazia. Além disso, cada um deve também ter em mente que o desígnio de Deus é a construção do reino do céu na terra, ou seja, o estabelecimento de um mundo ideal, livre de infortúnios, cuja magnificência e glória jamais poderão ser imaginadas. Foi exatamente para a realização desse objetivo que Deus concedeu a cada um de nós uma missão específica. Bom, esse ensinamento ele já apresenta a ideia, né? Apresenta essa constituição do mundo espiritual. É uma pirâmide dividida em 180 níveis, que perfazem 60 inferiores, o reino infernal, 60 intermediárias, o purgatório, o plano intermediário, e as 60 superiores, que é o reino divino. Cada um desses 3 subdivisões ainda se divide em outras 3 subdivisões, que é o primeiro inferior, o segundo inferior, o terceiro inferior. O primeiro intermediário, o segundo intermediário, o terceiro intermediário. Depois primeiro divino, segundo divino, terceiro divino. Por exemplo, o Meixo Sama fala que o ser humano ele vai alcançar um nível, uma qualificação divina, mas o seu espírito máximo que pode atingir é o primeiro do reino divino. Acima disso são as camadas dos anjos, né? Das divindades, né? Mas a alma do ser humano pode chegar, contanto que aprimore, se elimine as impurezas, né? E se qualifique como um ser divino. Aqui é muito interessante essa questão, né? O homem veio à Terra por ordem de Deus. O ciclo das reencarnações, ele é regido pelas leis divinas, né? Então, não é que Deus fica determinando você nasce agora, você nasce depois, você nasce daqui, não. Inclusive, existe até um certo livre-arbítrio para isso, né? Algumas pessoas querem ficar mais tempo lá, outras pessoas querem voltar mais rápido por causa do apego, e de acordo com as leis divinas, há essa possibilidade. O que aqui realmente está nos mostrando é que a alma do ser humano foi criada por Deus para vir morar nesta terra, para vir aqui cumprir uma missão. A missão de aprimorar, de contribuir para a melhora do mundo e de se qualificar a essa condição divina. Esse é o desejo que mora no coração de Deus desde a criação. Quando ele criou nossa alma, era isso que ele queria, né? Então é isso que é importante a gente ter em mente. Porque senão a gente se perde achando que essa existência são objetivos pequenos, muito imediatistas. São etapas necessárias para a gente viver aqui, né, com um corpo material, uma existência material, mas não é o objetivo. O objetivo é esse. É realmente atender a um desígnio divino quando criou a nossa alma. Então é muito legal a gente ter isso em mente, né? Que a gente não se perde, mesmo que de vez em quando dá uma distraída assim, mas logo volta, porque isso está muito marcado na nossa mente. Relação do homem com o mundo espiritual. A fim de que todos compreendam claramente o papel que devem desempenhar dentro do plano de Deus, é preciso saber que cada ser humano tem a sua semente, a qual dei o nome de Yukon, numa das camadas do mundo espiritual. E para a concretização dos desígnios divinos, a alma humana recebe continuamente, através do Yukon, as determinações de Deus. Como, porém, a maioria das pessoas tem o corpo espiritual coberto por máculas, torna-se bastante difícil para elas intuir a vontade divina.
Somente aqueles que conseguem purificar-se, queimando as nuvens espirituais pelo Jorei, são capazes de perceber o que Deus lhes ordena. Essa questão do Yukon, às vezes é um pouco difícil para as pessoas entenderem, né? O que é o Yukon? Como é possível eu estar aqui vivendo... Ai, desculpa. Como é possível eu estar aqui vivendo uma existência material e o meu Yukon tá lá na camada do mundo espiritual, numa das 180 camadas. Desculpa, 180 não, que as 40 superiores a gente não tá, né? Nem a minha não tá nas 20 também do reino de cima, né? Bom, desculpe a brincadeira. Como é possível isso? Eu tá vivendo aqui no mundo material e o meu Yukon tá lá no mundo espiritual. Vejam, eu estou aqui, né? Igual a Mersama fala, corpo material, corpo espiritual. Na medida em que, se eu morrer aqui agora, meu corpo cai, igual uma casca seca, e o meu espírito continua, ele vai, né? Ele vai embora, ele não continua vivendo aqui. Em alguns casos pode até ficar, né? As pessoas que a gente sabe que tem muito apego ficam aqui. Mas o que fica aqui? O corpo espiritual. E ele é palpável, ele é visível? Algumas pessoas têm uma certa sensibilidade, mas em geral não é nem palpável nem visível, ninguém sente. Por quê? Porque ele está numa dimensão espiritual. Apesar de eu estar aqui, meu corpo físico está na camada espiritual, na dimensão material, mas o meu corpo espiritual que está aqui, no meu corpo, ele é uma existência da dimensão espiritual. Então, é uma existência conjunta aqui, mas são dimensões diferentes. E esse meu corpo espiritual, ele é regido pela vibração do Yukon a qual ele pertence, de uma daquelas camadas. A vibração determinante daquela camada, tipo de pensamento, tipo de sentimento, tipos, né, afinidade por apego, afinidade pelo gosto pela beleza, afinidades boas e ruins, todas são determinadas por aquele nível ali. E isso se reflete no meu corpo espiritual, que se reflete pela mente na minha personalidade, né? É o corpo, a alma, ela é o meio, ela é o centro, envolvida pelo corpo espiritual, e a mente é o que liga a alma com o corpo espiritual. Então, essa influência do Yukon, ela vem e no corpo espiritual e pela mente se reflete aqui na minha vida, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos. Então, é difícil às vezes a gente entender o que é isso, né? A nossa cabeça às vezes é muito materialista, é muito só no que vê, no que enxerga, né? No palpável. E a gente às vezes perde esse conceito, mas é importante, pelo menos assim, saber, conhecer que o nosso Yukon, a nossa vibração espiritual, a nossa essência espiritual, a nossa semente, como o Mersama chama, a nossa semente espiritual, ela está ligada em uma dessas 180 camadas. E por isso é que nós, às vezes, encontramos um destino mais afortunado e, às vezes, mais problemas, mais dissabores, né? Isso é tudo de acordo com a elevação do nosso Yukon. E Mersama fala que isso é bem móvel, né? Se eu acordo de manhã, faço as orações, já estou disposta a, né, a fazer coisas legais, com uma vibração, pensamento legal, meu Yukon está um pouco mais acima. Aí de repente saio e já brigo com o vizinho, já pego o carro, uma ultrapassada mal feita, já me xingam, eu já xingo de volta, e aí você pega filho na escola, ele tá com a nota ruim e você já fica nervosa, tudo isso decai o Yukon. Todas essas pequenas atitudes, elas interferem diretamente no Yukon. Se a pessoa entra então num sentimento mais pesado, de ficar com raiva, chegar no serviço, se tem um sujeito, um indivíduo que não suporta, não quer olhar, não quer chegar perto, e fica com raiva, fica querendo que ele se exploda, ixi, aí o Yukon despenca lá embaixo. Nem tem oração que
que resolve esse problema, entendeu? Então é perigosíssimo a gente não cuidar da manutenção do nosso nível espiritual, porque de repente cai. E o que acontece quando cai? A gente fica muito mais suscetível a acidentes, a assaltos, a purificações que fazem parte, né? Elas, nada é por acaso. Essa purificação vem porque eu tenho mácula. Mas o que Mirsoma fala? Se o mérito, se a dedicação, ela queima a mácula e você elimina de uma maneira suave, também quando o nosso Yukon cai, ele parece que acrescentam juros nessa mácula, e aí vem uma purificação bem grave mesmo. A gente não tem, o nosso protetor não tem nem condições de nos ajudar, de nos dar uma, assim, uma dica, olha, não vai por esse caminho que não tá legal. Isso daí realmente é provocado pelo declínio do nosso Yukon. Então é legal entender isso, para a gente conseguir perceber o que muitas vezes situações elas se modificam, dão uma reviravolta, você não estava esperando, te pega assim, mas se você refletir bem profundamente no seu íntimo, você pode até descobrir que quem provocou essa mudança foi a queda do seu Yukon. Você pensou algo que não era legal, você sentiu algo que não era legal e entrou nessa vibração, tá bom? E Meishu Sama fala que quando a gente recebe o Hikari, nosso Yukon se eleva a 20 graus nas camadas do reino espiritual. Então vem uma melhora muito acentuada, a gente consegue sentir muito mais felicidade, só que isso é como um presente, é um bônus, é uma amostra grátis. Para manter essa elevação que Deus nos dá de presente, a gente depois tem que correr atrás, tem que dedicar, tem que se empenhar nas orações, na leitura do ensinamento, na prática do Jorei, no desejo de se tornar um habitante do reino do céu na terra. Como que a gente consegue, né, materializar esse desejo? Fazendo feliz o semelhante, contribuindo para a melhora da sociedade, contribuindo para a harmonia geral ao nosso redor, né? Em relação também ao mundo espiritual, vou fazer só uma pequena observação, a gente já falou, né? Desculpe, não no curso de iniciação, mas já falei numa outra aula sobre os cuidados com os antepassados, e os nossos antepassados também estão numa dessas 180 camadas, né? E as orações, a dedicação que a gente faz, todas elas ajudam a elevação do Yukon dos nossos ancestrais, né? Então, oferecer orações em homenagem é uma das formas, mas a nossa própria dedicação, a nossa própria melhora também interfere, auxilia, influencia a elevação deles. Porque, apesar deles serem habitantes do mundo espiritual, nós ainda mantemos ligação, né? A ligação sanguínea nunca se corta. Então, a nossa melhoria influencia na melhora deles. Existe um Kototama número 11, ele é todo falando, o assunto é mundo espiritual, antepassados, e lá tem uma orientação de Meishu Sama, e ele conta um exemplo de um dos discípulos de Buda, o Mokuren, que descobriu que a mãe falecida, o espírito estava vivendo as camadas infernais. E ele foi pedir uma ajuda para o grande Buda, como posso fazer para ajudá-la? E o grande Buda falou, esqueça, se empenhe na sua missão da salvação. Falou só isso. E o Mokuren não entendeu a princípio, mas fez o que o mestre tinha ali orientado, e depois de um ano ele percebeu que a mãe já não estava mais naquele nível inferior. O espírito da mãe já não estava mais. E quando ele percebeu isso, aí ele teve a compreensão exata do que significava aquela orientação do grande Buda, de que a missão dele era salvar a humanidade. Quando ele agiu dessa maneira, eliminou o apego e acumulou méritos, a mãe dele pôde se elevar daquela existência de sofrimentos no mundo espiritual inferior. Então é bom a gente entender isso. As orações são importantíssimas.
Você oferecer uma oração de homenagem é a mesma coisa que você oferecer jorei. Só que o espírito não tem como você falar, vem aqui, eu vou te ministrar jorei, não dá, né? Então a gente faz isso no ser vivo e ele melhora, a gente melhora, todo mundo melhora. Então, para o antepassado, a gente ajuda dessa maneira, oferecendo orações de homenagem no Suresh, tá bom? Outra questão do mundo espiritual aqui é o enigma do mundo espiritual. O mundo espiritual é realmente uma existência sutil e enigmática. É quase impossível, por isso, compreendê-lo somente através do bom senso do homem contemporâneo, pois há inúmeros recursos através dos quais a mente humana o influencia. Como é um mundo totalmente composto por sonen, energia projetada pela união do pensamento, da emoção e da vontade, muitas formas lá existentes surgem do nada e, da mesma maneira, desaparecem. Tais transformações não têm limites. Esse fato explica também o porquê de, ao ser criada uma imagem, uma estátua, tanto através da pintura quanto da escultura, dependendo da elevação espiritual do artista, fazer diferença o nível da divindade que vai incorporá-las. Então essa questão do sonen, até o reverendo ele deu, né, uma boa explicação sobre sonen. O que a gente percebe é que existe uma grande confusão. A prática do sonen como sendo aquela coisa da prática do pensamento positivo, a prática da mentalização para se alcançar algo, né? O que a prática nos mostra, na verdade, deveria ter esse nome, prática de pensamento. Prática, tem um livro, O Segredo, eu acho que ele usa mais ou menos essa técnica, né? De pensar só coisas positivas, pensar que você atrai coisas positivas. É verdade, não é? Não tem ensinamento, Mircea fala, aquele que vive agradecendo, comunica-se com o reino divino e atrai coisas boas. Aquele que vive lamuriando, comunica-se com o demônio e atrai coisas ruins. Então, o pensamento é importantíssimo. O pensamento que você alimenta, que você se esforça para manter, às vezes pisam no nosso pé, você quer ficar brava, mas você fala, não, foi um acidente, né? Você controlou o seu pensamento irado, isso é benéfico. Mas mesmo você tendo controlado o pensamento irado, o sono nem veio. O sonen veio. Esse é o sonen. É a diferença do pensamento para o sonen é esse. O sonen não se pratica. O sonen não, você não modifica. O sonen ele é espontâneo. Ele é aquilo que vem de dentro. Por isso ele fala união do pensamento, da emoção e da vontade. É aquilo que vem. Isso não tem como você modificar, não tem como você praticar. Para mudar o seu sonen, você tem que mudar de nível espiritual. Você tem que mudar de realmente já a compreensão do mundo. Entrar no nível de aceitação. Aceitação da sua missão, aceitação de que nada do que acontece com você é uma injustiça. Nada do que acontece com você é vítima, né? Tudo realmente faz parte do que você plantou, do que você criou para você mesmo. Então, quando você tem essa consciência, aí o sonen modifica. Aí não vem mais aquela indignação diante de uma dificuldade, porque você entende. Aí é outra cilada, tem que cuidar para não ficar na aceitação conformista. Ai, tá bom, é verdade, não. É meu karma. Ai, não tem jeito. Eu plantei isso, Isso daí olha, não tem nada a ver com a espiritualidade de imersão. Isso aí é algo muito da era da noite, esse conformismo, essa coisa para baixo, não é. Ensinamento de imersão, a Sunao, é a aceitação que surge com o entendimento de que realmente aquilo lá é apenas consequência do que eu sou, dos meus atos, do que eu plantei, e que então a partir disso eu tenho que melhorar, eu tenho que compreender, minha atitude está provocando isso, meu pensamento está atraindo isso, então eu tenho que mudar. Quando eu tenho aceitação, entendimento, melhora meu nível espiritual. Quando melhora o meu nível espiritual, passa a surgir
Um sono indiferente. Passa a brotar espontaneamente um sentimento aliado ao pensamento diferente. Pensamento positivo, treinar o pensamento para ser positivo, não tem nada a ver com sono. É isso que a gente tenta explicar, mas fica difícil. Quando pegaram essa palavra em japonês e colocaram dessa maneira, o que o reverendo mais falava é essa construção não existe. Em primeiro lugar, não existe essa construção no idioma japonês, não existe prática do sono, não tem, né? Não tem como criar essa junção dessas duas palavras, porque não existe prática de algo que é espontâneo, algo que surge, né? Que vem, que brota, tá bom? E aí, ele fala, o mundo é totalmente composto de sonen. O que significa isso, né? A gente tem no Evangelho 4, por exemplo, ele fala que o sonen se reflete, o sonen de toda uma sociedade se reflete e interfere no clima. Influencia o clima. Calor, frio demais, seca demais, né? O sonen, ele modifica o ambiente. Olha, para vocês terem uma ideia, o reverendo uma vez me contou um negócio, uma experiência que relataram a ele, uma experiência espiritualista, de que um grupo fazendo esses testes psicológicos, eles uma pessoa ficava virada de costas para outra, né, uma certa distância, e essa pessoa, ela era orientada a emitir pensamentos positivos. E o outro ele anotava, dava um período, o outro anotava. Depois ele emitia pensamentos negativos, mas ele tinha que se esforçar para pôr sentimento. Não adiantava só pensar. Ele tinha que sentir uma raiva e aí tinha todo um estímulo para provocar nele a raiva verdadeira. E modificava o sentimento da outra pessoa, modificava o batimento cardíaco, modificava a circulação, modificava, né? Então, é por isso que o reverendo fala, cuidado, quando você põe em prática o seu sono, quer dizer, quando você põe em prática aquele impulso que vem, é perigoso. Você pode estar praticando algo negativo. Por quê? Porque não é sono e não é mente. Não é o que eu penso, não é o que eu me esforço para pensar. Não é o que eu quero, eu quero que aquele lá melhore. Não. Ó, vou dar um exemplo, vamos ver se dá para entender. Por exemplo, né? Você tem um colega de trabalho, é seu colega, vocês se dão bem, mas não tem uma ligação tão íntima, uma proximidade de famílias, não tem. Nunca você foi na casa dele, ele não veio na sua, nada, vocês são colegas. Aí ele vira e fala, esse fim de semana a minha sobrinha vai casar. Aí você fala, nossa, desejo tudo de bom para ela, que dê certo. Você realmente sente isso, né? Mas é algo que ainda está no nível mental, porque você não tem fio espiritual com aquela pessoa com a que vai casar, você nem conhece, não sabe o nome dela, não sabe o rosto dela, então você não consegue ter algo tão assim, né? Você vai desejar, na verdade, mas por causa dessa ligação com o seu colega. Agora, se é alguém que vem e você viu aquela criança nascer, você né, teve uma convivência com ela desde pequenininha, e você até ficou um tempão sem vê-la, e vem alguém e fala, lembra aquela minha sobrinha que brincava junto com teus filhos? Ela que um dia dormiu na sua casa lá no acampamento, e ela vai casar. Nossa, aí vem aquela alegria, puxa, aquela criança que era tão bonitinha, era tão meiga, quando ela vinha brincar com meus filhos, ela trazia uma alegria. Ai, tomara que ela seja muito feliz, não é? É só a diferença de intensidade? Não é a diferença de intensidade. É um pensamento consistente com o seu sentimento. Não é uma mera formalidade. O nosso pensamento, até mesmo positivo, ele pode ser uma mera formalidade. Ele pode ser algo que vem da educação, que vem dos bons modos, que vem realmente de uma nobreza de sentimento que você tem. Mas ele ainda é uma coisa um pouco superficial, ele ainda é só no nível mental. Esse que vem, que quando você pensa na pessoa até esquenta o seu coração, sabe? Muda um pouco o seu batimento cardíaco, vem uma lembrança junto, né? E você, se você pudesse naquele instante, você se levantava e ia lá encontrar aquela pessoa para dar um abraço, isso é sono. Isso é sono. Tá bom? Então, se ficar alguma dúvida,
ou se vocês, eu viajei um pouco na explicação, podem mandar questionamentos, tá bom? Bom, agora a gente vai ler um texto que é base entender esse texto da revelação divina, né? Que está publicado neste livro, Mistério da Grande Natureza. Na apostila de iniciação, no curso de formação de Mamerito, existe lá um texto falando sobre a agricultura da grande natureza. Então, quem tem a apostila tem condições de estudar lá antes de adquirir o livro para depois aprofundar um pouco mais o conhecimento nesse assunto. Então, Jorei e agricultura da grande natureza. Nos últimos tempos... página 92. Nos últimos tempos, vem se registrando um repetido aumento de pragas na agricultura. E a situação se agrava a cada ano com o surgimento de novas espécies. Na verdade, essa proliferação desordenada de tantos predadores nada mais é do que uma ação purificadora intensificada pelo aumento do espírito do fogo. Outro fator determinante do aparecimento cada vez maior desses seres nocivos às plantas é o emprego constante de agrotóxicos. Bom, então nessa primeira parte, nós vemos um assunto que tratamos na primeira aula, a intensificação do espírito do fogo. O que isso provoca, né? Vocês lembrem que a gente conversou e a gente entendeu que a intensificação do espírito do fogo, ela abrange em nível global, também no individual, no físico, espiritual, mental, material e emocional. No nível global, ele se apresenta como as catástrofes, né, em larga escala. Os tsunamis, os terremotos, as avalanches, as inundações. Mas ele também se apresenta dessa maneira, como as pragas da agricultura. Quando vocês tiverem a oportunidade de adquirir o Evangelho volume 4, na primeira parte, na capítulo de purificação global, existe lá essa divisão, a dos efeitos das calamidades naturais e a da praga da agricultura. E lá está bem explicado essa questão da intensificação do espírito do fogo, produzindo esse aumento de quantidade de pragas. Mas, conforme Meixo Sama diz, também o aparecimento de cada vez maior de pragas diferentes é por causa do emprego constante de agrotóxicos. Então, da mesma maneira que e ele vai falar, eu vou ler aqui, um processo semelhante ao das plantas ocorre também com o corpo humano. À medida que novos medicamentos vão sendo inventados, outros tipos de doenças começam a surgir. De modo análogo ao que acontece em consequência dos agrotóxicos nas plantações, os vírus e bactérias atacam o corpo humano para se alimentar, pois as toxinas oriundas dos remédios ingeridos são nutrientes indispensáveis à vida desses micro-organismos. Não adianta, pois, combatê-los com antibióticos. É preciso, sim, queimar as máculas espirituais e eliminar as impurezas da parte física através do recebimento frequente de Jorei. Então, essa analogia que Meixo Sama faz é incrivelmente real. Ele fala que, conforme o ser humano vai tomando mais medicamentos, surgem novos micróbios. Por quê? São relativos a essa nova toxicidade desses produtos químicos. E na agricultura, da mesma maneira. A variedade de adubos e agrotóxicos produz maior variedade de pragas muito mais resistentes a esses defensivos. E aqui vale uma nota muito importante que é, na purificação física, na intoxicação física, o Kanpo, que são os remédios à base de ervas medicinais, né, a medicina chinesa, e aqui no Ocidente, a medicina homeopata, à base de ervas, de chás, de plantas, elas também contaminam o organismo, elas também produzem toxinas e interrompem a ação purificadora, né? Então elas trazem também
é um efeito maléfico para o organismo. E Meixo Sama ainda ressalta que o Campo, por exemplo, por ser uma substância que não é química, a célula acaba absorvendo, ela assimila na sua constituição aquela toxicidade. Então é um tipo de toxina que é mais demorada para ser eliminada e ela é muito mais desconfortável também. Apesar dela não produzir aquela dor aguda do remédio alopata, ela produz aquelas coceiras que duram muito tempo, muito desconfortante, né? Da mesma maneira na agricultura, nós temos um método que a maior parte das pessoas acredita ser melhor, mas Meixo Sama fala que não, que é o adubo orgânico esterco. O esterco é muito prejudicial, por várias razões. Primeira delas, nós entendemos e aprendemos que para tudo existe a essência espiritual. E para a energia da Terra, da mesma maneira, existe o espírito da Terra. Quando você coloca esterco, você afasta o espírito da Terra. Por mais que as pessoas justifiquem, eu já passei por essa experiência, né? Pessoas insistem que o adubo orgânico é a vaca só come capim e aquilo que ela elimina é natural, não tem nada químico. Em primeiro lugar, infelizmente não é bem assim. As vacas, elas também tomam muito, né? Remédios, vacinas, especialmente pesticidas para eliminar o carrapato, a berne, essas pragas que afetam o couro, né? A carne da vaca. E ela elimina isso também nos seus dejetos. Então, aquele que ela eliminou não é tão natural assim. E em segundo lugar, existe essa parte espiritual, que é muito séria. Ele espanta o espírito da terra. Então, aquele alimento, ele é só uma forma, ele é só uma coisa material, sim, a energia. E o que nutre o ser humano é a energia da terra. É isso que quando entra no nosso organismo, nós temos um ensinamento de Meixo Sama, que faz parte também do Criação da Civilização, Doenças do Estômago, está publicado no Kototama, vai ser publicado em breve, também em livro. Ele, ao entrar no estômago, o estômago absorve o espírito da terra. E isso é que produz a vitalidade. Aquele nutriente, a parte material do nutriente, ele só gera energia, o combustível. Mas a vitalidade, o vigor físico, a boa disposição é gerada pelo espírito da terra. Se você põe um esterco e espanta o espírito da terra, você está comendo só o bagaço. Então não traz a saúde verdadeira, aquela saúde vigorosa, né? E tem mais. No ensinamento sobre os vermes, as lombrigas, que o ser humano às vezes adquire, desenvolve, Meixo Sama fala que são consequências do uso de estercos na agricultura. Então, vocês têm que entender bem esse processo. Quando coloca o esterco, não é que a pessoa come o alimento sujo, não foi bem lavado e estava com resíduo de esterco, por isso tinha, né? A gente aprende no livro de ciências que é de pisar no chão, de comer alimento mal lavado. Não é, não é. O que Meixo Sama diz é o seguinte: o alimento com essa toxina do esterco, que entra na própria constituição do alimento, quando você ingere, essa toxina fica depositada dentro do seu organismo. Essa toxina depositada no seu organismo faz surgir o micro-organismo que dá origem aos vermes. Então não é que você ingeriu o verme, você ingeriu a toxina que alimenta o verme. E o verme vem porque você tem essa toxina. É por isso que, às vezes, numa família, uma criança só tem a lombriga e o outro não, porque o organismo dela acumulou realmente aquela impureza, né, originária dos alimentos que foram cultivados com esterco animal.
Então, esse estudo também é importante. Muitas pessoas acreditam, eu vou receber um jorei, já vou ficar saudável, já vou ficar ótima, já tá tudo tranquilo, e não é bem assim, infelizmente, né? Além do que Meixo Sama nos fala, que precisam 7 gerações para você eliminar completamente aquelas toxinas acumuladas no decorrer de 3.000 anos. Isso se você também parar de ingerir substâncias químicas, substâncias contaminadas também com esses estéricos, com essas, né, substâncias tóxicas, né? Parar de interromper o processo de purificação, deixar o seu corpo eliminar, né? Passar por aquela purificação mesmo. Então, fazendo tudo isso, a gente adquire boa saúde. Aí a pessoa vem, recebe um injúria e continua tendo as dores no abdômen, continua tendo dor de cabeça, peso na cabeça e continua com aquelas práticas que contaminam o seu organismo. Aí fala, não, o injúria não funciona. Então, para o Mamerritô, ter esse conhecimento é fundamental, porque o Mamerritô pelo menos tem que saber se a pessoa que está iniciando, que ainda, né, começou a receber o jorei agora, ela não tem esse conhecimento, está coerente, está dentro da lógica. Mas o Mamerritô outorgado e ainda não ter esse conhecimento é depor contra Meixo Sama, porque você está praticando algo e a pessoa está com uma ideia e você não tem as condições de corrigir aquela ideia mal interpretada. Tá? Então, esse foi o assunto de hoje. Amanhã eu vou falar um pouquinho sobre o próprio cotidiano do membro. Né? Nós temos na apostila um capítulo, o cotidiano do membro, ali tem muitas coisas referentes ao membro que vem presencialmente no templo. Mas, mesmo que neste momento algumas pessoas ainda não tenham vindo, não conheçam, a gente vai explicar sobre os altares, né, sobre a prática, sobre as cerimônias, tudo está nesse capítulo, tá? O cuidado com o Hikari também, tá? Muito obrigada a todos e muito obrigada a todos que têm enviado. Eu peço para os inscritos enviar o seu parecer da aula. É importante vocês darem, porque veja, quando a pessoa faz o curso presencial, a gente está lá acompanhando se ficou alguma dúvida, se está bem entendido, né? Fazer assim online, e sem a gente nem conhecer quem que está do outro lado, fica muito impessoal, fica muito distante. É importante essa proximidade. Tudo bem, mora lá longe, não vai realmente ter condições de vir no templo, não tem problema. O importante é ligar-se a Meixo Sama. Aqui no templo a gente é orientado a isso, tem que se ligar a Meixo Sama, não pode se ligar em ministro, em orientador, em nada. Essas pessoas, elas nos auxiliam a tirar alguma dúvida, algum problema que surgiu e a gente não está conseguindo, né, entender. Mas a ligação é com o Meixo Sama, é com o ensinamento. Então aqui, por isso que todos os ensinamentos estão todos disponíveis para qualquer um. Mas, ao mesmo tempo, quando você recebe o Hikari numa instituição, numa vertente, você forma fio espiritual com essa vertente, você forma uma ligação, né? E é uma ligação dos dois lados, a gente também forma uma ligação com vocês. Então precisa ter essa proximidade no curso de iniciação, por favor. É importante que vocês escrevam uma impressão. Se tem, eu confesso, eu tenho muita dificuldade. Se eu tiver que escrever no celular, esqueça, eu não vou escrever nada. Então, se tem dificuldade para escrever, não precisa um texto longo, não precisa. Mas fala, puxa, assisti isso, esse ponto ainda não entendia, esse ponto foi difícil e não consegui ainda entender, né? Por favor, tá bom? Então, mais uma vez, obrigada e até a próxima aula.